descrição do vídeo para que você possa assistir. Eu falei a respeito do meu trauma. Se eu não me engano, eu estava no vídeo onde eu estava tirando os carrapichos do comentador. Eles pegam bastante carrapicho na crina. Aí eu falei a respeito do trauma que eu tinha e que eu consegui vencer com a regressão. E muitas pessoas, eu já tinha falado sobre isso, eu falei no Instagram, muitas pessoas pediram, muitas pessoas me procuraram através da lista de transmissão que eu tenho, onde eu divulgo links dos vídeos aqui no YouTube, dos artigos que eu escrevo no blog. Quando eu escrevi o artigo no blog falando sobre o meu trauma e como eu venci com a regressão, muitas pessoas pediram indicação com quem eu fiz a regressão, que elas precisavam também vencer algum tipo de trauma. Eu gostaria de iniciar esse vídeo falando da regressão, falando sobre a regressão em si, não sobre a minha regressão, tá? Então, o que é a regressão e quais os riscos da regressão na terapia? Então, a regressão é um processo de busca de memórias que foram vividas, né, e que foram reprimidas devido a algum trauma já vivido, né? Então, são memórias que foram reprimidas devido a algum acontecimento ruim que tenha causado algum tipo de trauma, né? Ela é baseada em um mecanismo de defesa identificado e contextualizado por Freud, que é a repressão da memória. A regressão, gente, ela pode trazer alguns problemas na vida da pessoa, se ela não for feita com um bom profissional e se ela não for feita por uma causa realmente necessária na vida da pessoa. Então, assim, fazer regressão só por curiosidade, um bom profissional jamais deveria fazer a vontade do seu paciente por capricho ou por curiosidade. Eu sei que vai chover pessoas que vão me procurar através desse vídeo perguntando com quem eu fiz a regressão. Eu vou indicar sempre, enquanto a pessoa estiver trabalhando, eu vou indicar, mas é necessário que você compreenda que fazer regressão não é uma coisa pura e simplesmente para saber o que eu fui em outras vidas. É um pouco perigoso fazer regressão. Os riscos da regressão podem ser físicos, podem ser psicológicos, podem ser kármicos, espirituais e a nível terapêutico também há riscos. A regressão tem que ser bem feita, um profissional consciente e um profissional que tenha responsabilidade. Então eu vou explicar para vocês, eu não vou me aprofundar na regressão porque eu não sou terapeuta, então eu não vou me aprofundar nisso, eu vou contar a minha experiência, porque as pessoas pediram e as pessoas pedem sempre. Várias pessoas que me mandam direct no Instagram ou então através da lista de transmissão. Bom, gente, então a minha experiência com cavalos, eu vou começar lá do início, tá? Lá da minha história, eu vou deixar o link da postagem do blog aqui abaixo na descrição do vídeo. Quem quiser, é uma postagem muito bonita, eu conto com toda a poesia que eu amo através da escrita, um artigo no blog sobre tudo isso que eu vou falar aqui. E tem imagens lindas lá. Eu sempre gostei muito de cavalo, aliás, eu sempre gostei de qualquer bicho, gente. Eu era uma criança muito estranha. Eu era aquele tipo de criança que chocava ovo de lagartixa. Sim, eu já choquei ovo de lagartixa e nasceu as lagartixas. Essa é só uma curiosidade, gente. Então já deixa seu like, porque eu sou uma pessoa que já chocou ovo de lagartixa, eu mereço um like. Então, gente, eu sempre gostei muito de animais, só que com os cavalos é uma história de amor. Eu falo que não é paixão, né? Tem gente que fala, eu sou apaixonado por cavalo. Eu não sou apaixonada por cavalo porque eu entendo a paixão como algo que chega, assim, arrebatadora e passa. Do mesmo jeito que ela vem, ela passa, né? E não é uma coisa forte e é muito, muito verdadeiro. Então eu vejo como eu amo
de mexer com eles. Bom, quando eu tinha 11 anos, o meu pai comprou uma égua, a gente morava no sítio, como eu já falei aqui nos vídeos. Os meus pais, eu não sei a razão deles não gostarem muito de cavalo, sabe? Eu acho que é um animal que não tem muito assim, eu gosto, a pessoa fala assim, eu gosto de cavalo, mas não é aquela coisa, né, que eu tenho, por exemplo, que algumas pessoas também têm, como eu, de querer ir lá, de querer mexer, de querer lidar. É um animal muito grande, é um animal que requer uma paciência para você lidar com eles. Não é igual um cachorro, um gato, né, que você chega, passa a mão, pega no colo. Não é assim, né? Você tem que ter uma certa coragem para montar cavalo. Então, não é muito fácil encontrar pessoas que falam assim, eu amo cavalo, eu amo isso. Então, né, é compreensível que meus pais tenham essa reticência. Mas eles tinham uma certa reticência um pouco maior que o normal. Mas o meu pai comprou essa égua. O meu irmão já tinha tido cavalo. Quando ele era menor, eu acho que eu era bebê, não me lembro bem. Se ele puder colocar aqui nos comentários. Eu não lembro quanto tempo eu tinha de vida e qual a idade que meu irmão tinha quando ele teve o cavalo, que meu pai comprou para ele. Eu não sei o que aconteceu com esse cavalo, se meu pai vendeu, eu não sei a história desse cavalo. Eu só sei que quando eu tinha 11 anos meu pai comprou essa égua e eu nunca entendi muito bem por que meu pai comprou essa égua. Há uns meses atrás, conversando com o meu irmão, porque você gostava muito de cavalo. Então ele comprou. Aí eu falei, nossa, que engraçado, né? Ele não gostava muito. Só que ele comprou a égua, gente. Essa égua já era junto. Ela tinha um histórico um pouco tenebroso. Eu tinha quebrado o braço de 2 crianças. Só que meu pai comprou a égua, gente, ele não comprou arreio, ele tinha que montar na égua no pelo, né? Não tinha uma sela, não tinha os paramentos todos ali. E ele nunca comprou esses paramentos, esses acessórios. Ele nunca foi atrás de comprar. Eu posso ficar aqui explanando infinitas vezes que eu fui na cooperativa da cidade com ele e tinha as celas assim expostas do lado de trás do balcão. Era um sentimento assim, eu falava, meu Deus, como eu queria uma cela dessa. Quem montava na égua era o meu irmão. E eu montava com o meu irmão sempre na garupa. Eu não me lembro nenhuma vez de alguém ter me colocado em cima dessa égua e ter me puxado no cabresto, ter me conduzido ou me ensinado alguma coisa. Eu mexia com essa égua, eu ia no pasto, eu pegava ela, eu dava banho, eu penteava ela, eu fazia todas as coisas com ela, mas eu não montava. E meu pai sempre falou, não monte na égua sozinha. Eu era uma criança muito besta. Eu era uma criança, gente, que obedecia muito. Então, o que meus pais falavam, eu raramente ia contrário. É óbvio que algumas vezes na adolescência eu fui contrário, meu pai e minha mãe falou. Mas, enfim, essa questão da égua, eu nunca montei nela sozinha. Daí, teve um dia que eu cheguei da escola, eu estudava na parte da manhã, eu cheguei da escola, almocei e o meu irmão falou assim, eu tenho uma ideia. Sempre quando alguém chega pra você e fala, eu tenho uma ideia, você cuidado. A gente vai fazer um arreio para montar na égua. E no outro dia, eu tinha prova na escola. E eu falei assim, não, eu tenho que estudar. Ele falou assim, é rapidinho, vamos lá, é rapidinho, depois você estuda. Gente, eu não fazia isso, eu não fazia, sabe? Eu tinha que estudar, era uma coisa assim. E a minha mãe falou, não vai. E eu acabei, nesse dia, contrariando o que a minha mãe tinha falado, que era para eu não ir, e eu fui. O meu irmão pegou uns tapetes da minha mãe, uns negócios, uns cobertor, nem lembro o que era, umas cintas, emendou uma cinta na outra e fez como se fosse a barrigueira da égua. Prendeu aquilo, nem lembro de que forma que foi, ele prendeu aqueles panos em cima da égua. A gente montou na égua e já de início ela era uma égua que disparava e, se eu não me engano, eu não me lembro também, não era um bridão próprio, do tipo um freio, né, que coloca na boca do cavalo, próprio para o tipo de temperamento que ela tinha. Ela era uma
mais quente e muito provavelmente ela foi domada da forma errada, né? Porque existe uma forma correta de domar um cavalo. Então, muito provavelmente ela foi domada da forma errada, ela tinha muitas manias, ela era muito temperamental, ela era muito explosiva, ela queria impor a vontade dela, né? Normalmente eles querem impor a vontade deles, mas tem uns que mais, outros menos, né? Então ela estava muito acostumada a impor a vontade dela e conseguir o que ela queria com essa imposição. Quando meu pai comprou ela já veio com esse cabresto e com esse freio. Então eu acredito, eu também não tenho certeza que não era o freio correto. Já de início, quando a gente montou na égua com essas coisas que meu irmão fez, ela não gostou, né? Porque fazia muitos anos que ela não colocava nem um tipo de nada em cima dela, então isso também para o cavalo mal domado é péssimo, né? Porque se o cavalo não foi domado da forma correta, ele fica muito tempo sem você colocar uma sela, uma arreio em cima dele, quando você coloca, a tendência dele é querer tirar aquilo. Então ela queria se livrar daquilo. Ela disparou, ela tinha muito a mania de disparar. E conforme ela disparou, obviamente, esse cinto foi soltando e a gente foi virando, né? Eu me lembro da gente ir virando assim e eu me agarrei, era 2 ciscos, eu e meu irmão, né? Eu tinha 11 e ele 16 anos, eu me agarrei nele e quanto mais ia virando, mais ela corria. E nesse momento, a imagem que fica na minha cabeça do chão, eu só consigo ver o chão e consigo ouvir as passadas da égua. E aí a gente cai. Como eu estava assim, segurando no meu irmão, eu caí em cima desse braço. Eu caí, já levantei, foi o tombaço, né? Porque a égua estava a milhão. E aí eu já levantei, já com o bracinho assim, e aquilo eu já senti que eu tinha quebrado meu braço, porque foi uma dor que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Ai, que dor aquela, me embrulhou o estômago, enfim, me deu zonzeira, foi horrível. E aí eu já levantei e falei, ai, quebrei o braço, eu falei, ai, quebrei o braço. Meu irmão falou, não, quebrou nada, vem cá, vamos montar nela. Meu irmão ficou muito irritado com aquilo, né, porque ela, né, supostamente ela tinha derrubado nós, ela não derrubou nós que caímos, ela não fez nada, ela não empinou, ela não pulou, ela não fez nada, ela disparou, porque o que estava em cima dela estava errado, não estava correto, e a gente caiu, a gente se desequilibrou e caiu. No blog, gente, eu conto tudo isso. Todas as pessoas que leram aquela postagem falam que ficam arrepiados de lerem a postagem. Eu quebrei o braço nesse dia, em 2 lugares, eu fiquei com gesso no braço daqui até aqui por 30 dias, e depois disso, nunca mais, até eu ficar adulta, eu montei em um cavalo. Meu pai quis vender a égua, meu pai, sabe, eu acredito que muito arrependimento de ter comprado aquela égua, porque ficou nas costas do animal a questão de ter nos derrubado e depois acabou ficando uma questão de que eu tinha derrubado meu irmão. Então é uma questão bastante complexa essa, que como eu sou um espírito que já tem uma tendência à culpa, eu carreguei essa culpa, eu peguei essa culpa para mim por muitos anos, de que eu tinha derrubado meu irmão, de que eu tinha nos derrubado, de que a culpa tinha sido minha, enfim, não foi culpa de ninguém, ninguém teve culpa, não foi culpa do meu irmão, não foi culpa minha, não foi culpa da égua, não foi culpa de ninguém, né? Nós éramos 2 crianças que fizemos errado, fizemos da forma como a gente conseguia e acabamos caindo, foi um acidente. Então, nessa questão, hoje para mim está muito bem resolvida. Gente, eu não me lembro quantos anos eu fiquei, mas eu acho que mais de 20 anos eu fiquei sem montar. No blog eu dou essa informação. E eu peguei esse sentimento, todos esses sentimentos, e coloquei dentro de uma gaveta e fechei. Eu fiquei todo esse tempo, né, esses 20 e tantos anos, com esse amor dentro de mim, sabe? Meu pai quis vender a égua, e aí tem uma história bem legal dessa égua, que quando meu pai comprou, ela estava gestante. Só que ninguém sabia, e ela foi engordando, e ninguém percebeu
da sua égua. E aí meu pai, pronto, já não vou vender mais porque isso é boa sorte, enfim, meu pai tinha muito dessas coisas. Só que com o passar do tempo, essa égua foi ficando, ela foi ficando sem vergonha, né? Porque, assim, não no sentido pejorativo, mas um cavalo, você tem uma propriedade pequena, que era a propriedade do meu pai, muito pequena, aliás, que você não trabalha esse cavalo, quer cada vez menos que pegue ele, cada vez menos que monte nele, cada vez menos que faça as coisas com ele e nunca, jamais, em hipótese alguma, tenha égua junto com porcos, tenha cavalos junto com porcos, porque não vai dar certo. A égua ia comer junto com os porcos e ela dava patada na frente, assim, a pata da frente, certeira, no meio da cabeça do porco e ela matava na hora. Meu pai ficava muito irritado com isso. Aí foi levada essa égua com esse cavalinho para o outro lado do sítio, que era cortado por um riacho, ela não conseguia passar para o lado de cá, então ela ficou isolada do lado de lá. Ela acabou indo pular uma valeta e morreu. Ela não conseguiu pular a valeta e ela morreu ali dentro daquela valeta. O cavalinho foi vendido para os mesmos meninos que nos venderam, que vendeu a égua para o meu pai. Eles foram buscar o potro. A morte da égua me marcou muito, porque a morte da égua me marcou muito porque eu também carreguei a culpa da morte dela por algum tempo. Enfim, eu não gostaria de falar sobre isso, pelo menos agora. Então aí, quando a égua morreu e quando o potro foi vendido, eu peguei todos esses sentimentos, eu tinha na época, acredito que 13 anos, eu peguei todos esses sentimentos e guardei. Até ter 30 e poucos anos. Eu sempre verbalizei que eu amava cavalo, que eu gostaria de ter um cavalo, que o meu marido sempre soube que eu gostava de cavalo, mas ele não tinha dimensão do quanto eu amo cavalo. Ele não tinha dimensão da força que tem toda essa história na minha existência. Bom, gente, eu vou parar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito extenso, então eu vou dividir esse vídeo em partes, tá? Eu espero que vocês continuem na saga. Eu vou contar a história depois, 20 anos depois, como que foi a primeira vez que eu montei, depois que eu caí da égua, o que aconteceu, até eu chegar nos dias de hoje, tá bom? Então eu espero que vocês tenham ficado comigo até aqui nesse momento e até o próximo vídeo, se Deus quiser.